Boa noite. Boa noite. Que bom ouvir vocês. Estava eu ali esperando o sinal de Genivaldo, né? Aí ele disse, vai, eu vim, né? E o Ed cantou, né? Jesus me transformou. Essa é a nossa frase, né? Essa é a minha frase. Jesus me transformou. Na outra vez que eu estive aqui, eu não me apresentei, porque eu conheço todo mundo e todos me conhecem, né? Menos a Graziela, ele se conhece de vista, seja bem-vindo. E a irmã que está lá com a irmã Cirlei. Meu nome é Rubia. Seja bem-vinda. E como o Ed cantou, Jesus me transformou. E se eu fosse me apresentar em algum lugar, no meu trabalho, na faculdade, qualquer coisa, eu falaria todas as formações que eu tenho e tal. Mas hoje eu só quero falar para vocês que eu sou serva de Deus. Eu sou serva dessa igreja. O seu Valdeci, eles sabem que eu pensei assim, né? Eu gosto de escrever, eu gosto muito de escrever. Então eu escrevo, né? Ali para eles, para quem eu gosto, já escrevi para as pessoas dessa igreja. Eu disse, se eu escrever o que Deus fez na minha vida, já está bom. Mas Ele não, Ele tem coisas preparadas para a gente. E a gente tem que se colocar à disposição e dizer, eu vou, eu faço. Mesmo que a gente não tenha, achando que não tem condições. Mas todos temos, porque todo mundo tem uma história. Se você veio aqui essa noite, você tem uma história, você quer agradecer, você quer pedir, como o Genivaldo falou, ou você só quer louvar a Deus. E eu queria dizer para o Celso, que não é diferente estar aí e estar aqui, como nós conversamos, sabe? É a mesma coisa. É a mesma coisa porque Deus está no coração da gente. E essa oração que o Genivaldo fez assim, ele já fez outras vezes, né? E eu tinha pensado, vai que o Genivaldo faz aquilo de novo e todo mundo orar. E fez. Então a igreja é isso, sabe? Olhar daí, olhar daqui, é o mesmo amor, é o mesmo Deus que fala no coração. Então eu agradeço a Deus por estar falando para os irmãos, para vocês escutarem. E nós vamos tratar mais do capítulo do livro, né, do grande conflito essa noite. Mas antes de começar, a gente vai fazer mais uma oração. Pai querido, obrigada, meu amado Deus, porque nós estamos aqui reunidos. Cada um que aqui se achegou, veio pensando na igreja, veio pensando no irmão, veio pensando no familiar, veio com o coração alegre ou triste, mas que tu dê a resposta, Pai. Tu dê a resposta. E mesmo que tu não dê a resposta, o teu Santo Espírito esteja com todos aqui. Por favor, Pai. Por favor. Eu vi o Ed, vou falar de novo, o William já falou domingo, vou falar de novo. Quando ele falou em revolução, né? Quando a gente aprende de revolução, de reforma, né? Fora da igreja, a gente pensa que é baderna, que é tudo. Então, eu já ouvi quem passou por aqui dizer assim, primeiro a pregação é para a pessoa, né? Então, o que eu entendia de reforma e de revolução era política, era arte, era educação, era, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de ler o livro e ver que é muito mais do que isso, né? E nós já estudamos até aqui. Tem bastante folha, mas eu não vou ler tudo, tá, gente? Não se preocupem. Cada quarta-feira foi uma leitura, né? O primeiro foi a destruição, o segundo a perseguição, o terceiro a escuridão, o quarto capítulo a coragem, o quinto a aurora, o sexto a dupla, o sétimo o líder, o oitavo capítulo a controvérsia, o nono a Suíça, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do capítulo 10 da Alemanha. Pode colocar ali para a gente aqui, por favor. Eu tenho óculos virado, mas eu esqueci. Foi muito ler aqui. E esse capítulo 10 ele fala da Alemanha, né?
coincidentemente, a gente sabe que não é coincidência, né? É coisa do Espírito Santo. Na outra vez eu já falei sobre o Martinho Lutero, né? E agora caiu de novo para a gente conversar sobre isso. Eu entendo que... Mas eu não vou saber usar a Bíblia. Tá bom. Aprender. Sim, se colocar à disposição. Tá, o grande conflito, a Alemanha, né? Vamos lá. Vocês acompanhem lá na tela e pode ser assim, irmãos, vocês acompanham na tela e eu faço a leitura aqui, tá? E eu peço aqui que vocês estejam com o coração e a mente aberta, porque é um capítulo bem interessante, sabe? O Lutero ele ensina muita coisa pra gente, né? E a gente pode trazer para a nossa realidade, sabe? Pensem assim, desse capítulo todo, o que eu vou levar para mim? E a gente vai começar a ler. O desaparecimento misterioso de Lutero provoca consternação em toda a Alemanha. Ouvia-se por toda parte indagações a respeito dele. Circulavam os mais disparados. Acho que eu consigo. Não, fica bastante. Ouvia-se por toda parte indagações a respeito dele. Circulavam os mais disparados rumores e muitos criam que ele tivesse sido assassinado. É quando ele estava lá naquele castelo, né? Ele estava traduzindo a Bíblia, que ele foi sequestrado, né? Na verdade, ele estava indo para ser morto, ele foi sequestrado pelos aliados dele, né? Que ele tinha ensinado, então ele ficou naquele castelo. É verdade que a reforma nasce com Martinho Lutero. No entanto, o verdadeiro despertar da reforma só iniciou com a ausência de Lutero, uma vez que a reforma estava constantemente ganhando forças. Germinara por toda parte a semente que Lutero lançara. Sua ausência cumpriu uma obra que sua presença não teria conseguido realizar. O que eu entendi aqui com essa passagem, né? Que mesmo numa prisão, mesmo não estando liberto, ele deixou pessoas para continuar a obra dele, né? Ele tinha plantado a semente. Eu acho que é importante também falar da palavra reforma. Reforma é voltar à forma original. Então é a forma de como os apóstolos pregavam a palavra, sabe? E era isso que Lutero queria que fosse feito, né? No início da palavra de Deus. É impossível falar de reforma. Ah, eu não estou passando? Tá bom. É impossível falar de reforma sem reavivamento, pois ambas estão unidas. Duas necessidades precisam com urgência dos adventistas de hoje: fazer da Bíblia sua única regra de doutrina e prática, viver um reavivamento e uma reforma. Aqui a gente pode abrir a Bíblia para a gente ver esse capítulo aqui. Está lá em Joel 2, 15 a 18. Lê para nós, Nina. Joel 15 a 18. 2, desculpa. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai os dias de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talão. Chorem os sacerdotes em missa do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo
da sua terra e se compadecerá do seu povo. Esse texto ele está em Joel, né, naquele escrito no contexto daquela época, mas ele é bastante atual para a gente, né? E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li um texto desse e eu realmente não consegui entender, daí eu passava para o próximo, né? Mas hoje em dia, quando a gente se entrega, quando a gente tem o Espírito Santo, que a gente se ajoelha na madrugada, Deus fala com a gente e a gente consegue interpretar, sabe? Quem tem dificuldade, quem é só se colocar na disposição. O que Deus quer falar em cada trecho da Bíblia, Ele quer dizer alguma coisa para a gente. E aí tu vai estratificando, né? E desse texto aqui, o que a gente pode tirar para hoje, né? Para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Anunciando, ali como a Grazi deu, né? Trombetas, na minha versão, sacrificando, fazendo jejum, convocando as assembleias, né? Que é daquela época e hoje em dia ainda tem, reunindo, como nós estamos fazendo aqui, congregando. É para todos, é esposas, é esposos, né? É as crianças. Uma súplica, suplicando que for o choro dos sacerdotes e principalmente confiando no Senhor, né? Que diz ali no final que o zelo do Senhor para com os seus. Vamos continuar lá na tela aqui, me ajuda aí. Pode continuar aqui. É verdade que Deus gostaria que todo mundo seja reavivado e reformado pelo amor da verdade, mas o mundo nunca deixará Deus fazer isso, porque não o conhece e é inimigo de Deus. Deus disse: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Joel 2:1. A trombeta deve ser tocada em Sião, no santo monte de Deus, símbolo da sua igreja aqui na terra. Lutero foi a trombeta que Deus utilizou na Idade Média para chamar a todos seus filhos ao arrependimento, reavivamento e reforma. Mas agora o movimento reformador corria perigo de cair no fanatismo e na anarquia. Aqui é o que eu disse no início, né? Quando a gente aprende lá nos bancos escolares, a gente aprende essa anarquia, né? Que era sem regras, que era sem liderança, sem nada. Então, o pessoal de Roma, né? O povo de Roma queria passar só isso para a gente. E é através do livro da Ellen White que a gente conhece a verdade, né? A gente vai a fundo o que realmente foi a reforma. Lutero recebe informações de Wittenberg. Quando ele estava lá, né, no castelo ainda recluso, ele recebe informação. Com a ausência de Lutero, oculto em Wertemburgo, levantaram-se muitos fanáticos, falsos profetas, falsos mestres e um novo e um falso reavivamento e reforma, inspirado pelo próprio Satanás. Lutero, em Wertemburgo, ouvindo o que ocorrera, disse com profundo pesar: sempre esperei que Satanás nos mandaria essa praga. Lutero entendeu o verdadeiro caráter desses pretensos profetas e previu o perigo que ameaçava a causa da verdade. O que a gente pode tirar com esse texto? Se a gente não fala, se a gente não escreve, se a gente não congrega, o inimigo ele ataca, né? Então é o que aconteceu aqui. Apareceram pessoas, né, para denegrir aquela reforma que tinha sido iniciada. Em amargura d'alma, ele algumas vezes perguntou: poderá então ser esse o fim dessa grande obra de reforma? De novo, lutando com Deus em oração, encheu-se de paz a alma. A obra não é minha, mas tua, disse ele. Não permitirás que ela se corrompa pela superstição ou fanatismo. O pensamento de permanecer por mais tempo afastado do conflito, numa crise tal, tornou-se-lhes insuportável. Resolveu voltar a Wittenberg. Sem demora, iniciou a perigosa viagem. Então ele voltou lá para a Alemanha, né, para aquela cidade,
para interferir, para fazer o que precisava ser feito, né? Continuar a reforma. Aqui fala, né, da oração. Quando Ló foi preso, Abraão orou. Quando Israel perdia a batalha contra Amaleque, Moisés orava. Quando a apostasia era geral nos tempos de Elias, o profeta orava. Até mesmo o Filho de Deus devia afrontar a maior crise pela redenção do homem, orou até o cansaço do Getsemane. E eu imagino que todo o tempo que Lutero ficou lá recluso, ele estava em oração, né? Por isso que ele ficou forte, ficou firme naquele propósito que ele tinha, naquela missão que Deus tinha entregue para ele. E ele gostava de escrever também, escreveu muito, né? Ele fez isso, né? A gente a nossa igreja coloca hoje, né? Ele escreveu lá, inclusive nesse castelo, né? A primeira carta de Lutero a Wittenberg. Prestem bastante atenção, leiam ali lá na tela, que linda essa carta. Seja Vossa Alteza cientificado de que vou a Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e a de eleitores. Não pense em solicitar apoio da Vossa Alteza, e longe de desejar sua proteção, eu mesmo antes o protegerei. Se eu soubesse que Vossa Alteza poderia, eu quereria protegê-lo. Não iria de maneira nenhuma a Wittenberg. Não há espada que possa favorecer esta causa. Deus somente deve fazer tudo sem o auxílio ou cooperação de um homem. Aquele que tem a maior fé é o que é mais capaz de proteger. Então aqui ele estava decidido, né? Ele mandou essa carta para os príncipes lá da Alemanha e ele estava dizendo que ele ia e quem ia com ele era Deus. Então não há o que fizesse ele voltar atrás, né? Ele estava convicto do que ele queria e iria fazer. E aí ele escreveu outra carta também. A segunda carta de Lutero a Wittenberg. Estou pronto para correr no desagrado de Vossa Alteza e na ira do mundo inteiro. Não são os habitantes de Wittenberg minhas ovelhas? Não os confiou Deus a mim? E não deveria eu, sendo necessário, expor minha morte por sua causa? Demais temo ver um terrível levante na Alemanha, pelo qual Deus punirá nossa nação. Pela palavra devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não farei uso da força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a própria essência da fé. Como o Ed falou ali, né, do amor de Deus na canção, aqui também fala, no verdadeiro amor não há medo, pois o verdadeiro amor expulsa o temor. No verdadeiro amor, o coração finito encontra poder infinito em Deus por Cristo Jesus. No verdadeiro amor, o ser humano torna-se abnegado e não se preocupa de si mesmo. O verdadeiro amor faz da fé e a palavra de Deus sua onipotente força. Eu penso e creio que o amor de Deus, ele faz grandes coisas, né? Aqui, vários de nós temos experiências de doenças ditas incuráveis, eu, a Aninha, e eu gosto de falar disso, não para nada disso, porque é tudo para a honra e glória de Deus, mas quando tu tem uma doença, tu diz assim, não tem mais nada, tem Deus e tem a coragem. Tem uma hora que a gente só pede coragem, só coragem, mais nada. E Deus está ali contigo, sabe? Então, quando se fala do amor de Deus, dessa transformação, ela realmente existe, sabe? Ela realmente existe. E como que a gente vai conhecer esse Deus? É através das Escrituras. Está tudo aqui, ó. No nosso trabalho, né? A gente pensa assim, tem o planejamento, tem a execução, tem a avaliação, né, os ajustes, e quando tu vai para a Bíblia, Deus fez exatamente isso. Ele planejou, ele executou, ele avaliou, ele ajustou. Então não é nada novo, sabe? Está tudo na Bíblia e não há nada que tu
vá conquistar no mundo ou fazer no mundo melhor do que estar na presença do Senhor, sabe? E vir uma quarta-feira na igreja é realmente para adorar a Deus, e que a gente consiga assim só pensar nele, só fazer as coisas que Ele quer até que Ele volte. Coisas boas que acontecem em tempo de reforma: traz verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, torna a Bíblia a única norma de fé e prática, mudança de hábitos, restaura o verdadeiro culto à adoração, fortalece a fé. Coisas más que acontecem em tempo de reforma: suscita a rebelião, acende a ira dos perversos pelos conversos, ressurge o espírito de perseguição, levanta falsos profetas, atrai novos fanáticos, se substitui os princípios por normas incertas, sentimentos e impressões. Lutero, com zelo santo, enfrentou os fanáticos, e quando foi necessário sair para pregar em outra cidade, foi sem medo de morte, porque o seu amor pela verdade de Deus o enchia todo o ser. Eu acho que a gente pode abrir também em Mateus 10, 23. Agora a Lina lê. Né, Lina? Hã? Quando, porém, vos perseguir numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Isso. Amém. Pode passar, Gui. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligentemente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nós encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terríveis o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em suas promessas para conceder-nos suas bênçãos. Só podemos esperar o reavivamento em resposta à oração. Aqui está dizendo que Deus quer entregar, né, as bênçãos para a gente, e a gente diz não para Ele. A gente se envolve, se ocupa com as coisas do mundo e diz não para Ele. E é tão fácil, é só dizer: eu aceito, eu quero viver o que Tu planejou para mim. E é através da oração que a gente pode fazer isso. O que a gente pode tirar de ensinamento desse capítulo, né, que fala mais um pouco da reforma de Lutero? Eu penso que a gente pode tirar que se a gente sumir como Lutero fez, né, que ele ficou lá no castelo, a gente vai ter alguém para continuar a obra para a gente? Nós teremos? Será que a gente vai ter? Se a gente sumir da igreja, se a gente sumir do nosso lar, será que a gente vai ter alguém para continuar a nossa obra? Como ele fez? Se a gente está ensinando alguém, a gente está discipulando, está liderando, ou está sendo liderado, né? Que é importante a gente deixar esse legado. Qual é a interferência que a gente está fazendo na reforma, na nossa reforma diária, na reforma da igreja? O que a gente está contribuindo para isso, né? Aqueles com que vivemos continuarão o que iniciamos? Será que vão continuar? A minha filha vai continuar o que eu quero, o que eu ensino para ela, o que eu desejo?
Será que eu estou ensinando bem? Será que a Maria vai querer continuar aqui na igreja? Eu espero que sim, eu ensino isso para ela. E todo o resto, né? Eu ensino para ela que ela aprende lá na escola, é importante para ela ter uma profissão, para ela escolher e tal. Mas eu ensino para ela que tem que ser tudo na ótica de Deus. Tem que ser tudo, a gente tem que filtrar. A gente tem que filtrar porque vem muita informação e inclusive quando tu aprender sobre reforma, primeiro tu vai ler aqui, né? E a nossa história? A gente está escrevendo, né? Como eu disse, eu gosto bastante de escrever. E agora eu estou falando, eu não sei muito falar, mas eu quero falar. Mas eu estou escrevendo uma história, sabe? Como todo mundo já escreveu. Eu olhando para a Dona Glória, né? Quanta história boa, bonita, né? Então ela ensinou para as filhas, para os genros, né? Uma mulher admirável da igreja. Então, que a gente se espelhe, não só em Martinho Lutero, como a gente aprendeu aqui, mas a gente se espelhe em mulheres cristãs, em homens cristãos, em homens corretos. Sabe? Que quando a gente vem aqui para a igreja, que a gente, vou sentar no banco, não, vou dar as mãos, vou orar, vou perguntar. Sirley, o que está precisando? Fulano precisa de alimento, vamos lá, vamos. É isso aí que tem que ser, sabe? Tem as formalidades, tem os ritos, tem a educação, tem tudo isso. Mas é a gente se aproximar. A gente fazer. E sinceramente eu não estou falando isso porque a igreja não é assim. A nossa igreja é assim. A nossa igreja é assim, graças a Deus. Se sinta bem aqui, Graziela. Se sinta bem. Vem, tu é. Nós somos batizados, mas tu é nossa irmã também. Então se sinta bem. Eu quero concluir. Eu não fico olhando o tempo de volta, porque senão é muita coisa para. Então, eu queria concluir para a gente realmente pegar o livro O Grande Conflito, a gente lê, não só aqui nas quartas-feiras, mas a gente lê em casa. Tem também do pastor Hamilton Oliveira, uns vídeos dele bem legal que a gente pode ver também, né? E pedir aos irmãos assim, quando eu venho escutar alguém falando aqui, eu digo, o que mais me tocou ali? O que eu posso fazer? Então pode ser só uma frase, não precisa ser tudo. No louvor, a gente pega uma frase de alguém que fala aqui, a gente pega uma frase de alguém que orou, a gente pega uma frase do melhor abraço que a gente teve na igreja, a gente pega e leva. Então que a gente possa levar isso para casa hoje e voltar no sábado, e voltar no domingo, e voltar na quarta. E assim a gente vai até Jesus voltar. Porque Ele vai voltar. Eu agradeço. Vamos fazer uma oração para encerrar. Podemos ficar de pé. Obrigado, Deus, porque estudamos nessa noite mais um capítulo do livro Grande Conflito, o livro missionário desses 2 anos. Há muitas pessoas que ainda não conhecem, e há pessoas que conhecem a história de maneira errônea, Senhor. Então, que Tu possas levar esse livro para as casas, e para quem já conhece a história distorcida, que conheça a verdade, porque é do passado, mas está no nosso presente e principalmente está no nosso futuro, Senhor. Que a gente consiga caminhar como Tu queres até a Tua volta. Que a gente sinta, Senhor, esse queimor no coração, essa vontade de conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém.